Bem-vindo a uma viagem fascinante e que lança luz sobre o tratamento dos idosos por mulheres chinesas na China. A China, um país repleto de diversas tradições, é caracterizada por seus costumes únicos como ovos cozidos na urina, o uso de gansos como guardas e os tabucos do chapéu. Nossa exploração incluirá visuais vibrantes de casamentos vermelhos, máquinas automáticas de venda automática de caranguejos e o uso de pandas gigantes como ferramentas diplomáticas. Encoste e desfrute de uma jornada abrangente e que vai além das convenções. Na China, as mulheres desempenham um papel fundamental na perpetuação das tradições e no apoio aos seus idosos. Esse papel se manifesta de várias maneiras, desde garantir sua boa saúde até proporcionar descanso emocional. No entanto, o tratamento dos idosos pelas mulheres também reflete as mudanças sociais conscientes que ocorrem no país. Um dos métodos amplamente conhecidos de promoção da boa saúde entre os idosos na China é através da integração de práticas tradicionais, como Tai Chi e acupuntura em suas rotinas diárias. As mulheres muitas vezes lideram estas atividades, atestando o seu papel fundamental na manutenção do bem-estar dos idosos. A demografia da China está em franca mudança devido à política do filho único introduzida no final da década de 1970. Agora, com menos filhos para cuidar deles, uma responsabilidade significativa recai sobre as mulheres. No entanto, o patriarcado continua a ser uma norma social predominante e as senhoras são frequentemente as principais cuidadoras. As mulheres chinesas acreditam que o vigor físico é vital para manter uma boa saúde na velhice. Assim, dietas equilibradas, pobres em calorias e ricas em nutrição, são cuidadosamente preparadas como sustento para os idosos. Esta prática sustenta a crença de que o empoderamento das mulheres também se realiza em famílias mais saudáveis. A percepção sobre o envelhecimento mudou à medida que a modernização impacta a sociedade chinesa. Com mais idosos optando por viver de forma independente, os conceitos de prestação de cuidados evoluíram. Vários serviços comunitários e online estão sendo criados para ajudar e tocar a vida dos idosos. As mulheres lideram esses empreendimentos inovadores, criando oportunidades para os idosos permanecerem engajados e conectados. A relação avô-neto constitui uma parte vital da dinâmica familiar chinesa. Muitas vezes, as mulheres desempenham um papel de mediadoras, agindo como a ponte que liga estas duas gerações. Ao cuidar dos idosos, os idosos também desempenham um papel significativo na transferência de conhecimentos e valores culturais para a geração mais jovem. Embora as mulheres desempenhem um papel essencial no cuidado dos idosos, existem desafios. Estes incluem um número insuficiente de cuidadores com formação profissional, restrições financeiras e a ausência de instalações públicas abrangentes que atendam às necessidades específicas dos idosos. Além disso, as diferenças culturais e geracionais influenciam o comportamento de cuidado e as atitudes em relação aos idosos entre as mulheres, criando um espectro dinâmico de tratamento. Embora persistam algumas percepções antigas, as gerações mais jovens de mulheres desafiam-nas e criam abordagens pragmáticas. A evolução deste cenário de cuidados também reflete as tendências sociais mais amplas na China, tais como a rápida urbanização e o desenvolvimento econômico. Estas mudanças afetam indiretamente o tratamento dos idosos, indicando uma subsequente mudança nas atitudes sociais em relação ao envelhecimento. As mulheres estão a tornar-se fundamentais no pioneirismo destas mudanças. À medida que a situação dos idosos na China evolui, não é difícil encontrar histórias de amor e respeito. Os idosos não são apenas destinatários de cuidados, mas participantes ativos na vida familiar e comunitária, cada um com as suas competências e experiências únicas que continuam a inspirar e moldar os indivíduos. As mulheres estão a desempenhar um papel crucial na promoção de um ambiente inclusivo que celebra esse envelhecimento ativo. No domínio do trabalho, muitas mulheres chinesas continuam a quebrar barreiras e a encontrar oportunidades para construir carreiras profissionais, o que significa a contribuição significativa que as mulheres estão a dar para o desenvolvimento socioeconômico da China. Com a mudança dos papéis geracionais, as funções tradicionais de cuidador, outrora desempenhadas principalmente por mulheres, estão a ser cada vez mais fundidas com responsabilidades profissionais.
O imenso respeito e veneração pelos idosos estão profundamente enraizados na cultura chinesa. No entanto, as expressões desse respeito podem diferir em uma base mais individualista, já que as gerações jovens, sendo influenciadas pela cultura ocidental, podem mostrar abertamente um tratamento diferente. Este comportamento e pensamento contrastantes se refletem ainda mais as várias dimensões do tratamento dos idosos pelas mulheres chinesas. Em conclusão, o tratamento dos idosos pelas mulheres na China demonstra uma fascinante confluência do tradicional e do moderno. Embora as mudanças nas normas sociais e as pressões econômicas tenham redefinido os papéis dos cuidadores, os sentimentos ancestrais continuam a influenciar a forma como os idosos são reverenciados e cuidados. Esta encruzilhada de tradição, modernidade e consciência social em evolução abre caminho para novas iniciativas e discursos que não só atendem às necessidades presentes, mas também tentam delinear o cenário futuro do cuidado dos idosos. O papel fundamental das mulheres neste contexto, tanto a nível familiar como social, continua a significar uma mudança significativa de paradigma na China. São essas mulheres, de geração em geração, que colorem a narrativa dos idosos com amor, respeito, transferência de conhecimento e cuidado. Estão na linha da frente, efetuando mudanças reais, demonstrando quão interligados estão o desenvolvimento econômico, a tradição, a família e a cultura na formação da trajetória dos idosos no contexto da China. A viagem que percorremos até agora mostra a rica tapeçaria que constitui o tratamento dispensado aos idosos pelas mulheres chinesas na China, uma tapeçaria que é tão diversa como a própria vasta paisagem da China. O significativo contraste cultural de região para região tece um quadro geral uma China que é dinâmica, resiliente e que mantém as suas raízes enquanto se ramifica num futuro digitado por mudanças constantes. Ao testemunharmos o declínio do tempo, lembramos que a mudança é a única constante e que o tratamento dos idosos continuará a evoluir à medida que a sociedade avança. Esta constatação, de modo algum, dilui a importância do presente, colocando-o antes num contexto de progresso implacável. Então, não se trata apenas dos idosos e do seu tratamento, ou da mulher e do seu papel eterno na família, mas sim da China, do seu povo e do seu futuro. Pois em cada grama de amor, preparação cuidadosa da comida, atividade de saúde e escuta paciente, está a China dando passos em direção a uma identidade moderna, que reverencia seu passado, e um futuro promissor que não o abandona, mas o inova. É assim que os idosos são tratados pelas mulheres chinesas na China. Um panorama de emoções, experiências, lutas e vitórias que constituem a jornada, a tela lindamente intrincada que ilustra os papéis das mulheres, tecendo a narrativa cultural mais ampla tornando-a uma história que vale a pena reverenciar. Unindo de controvérsias da Vespa, a mistura de contradições, a desarmonia perfeita, que é a China atual, em suas cortes e utons, arranha-céus e pavilhões de trabalho, lar, a alegria e a diversidade, o tratamento dispensado aos idosos pelos chineses e mulheres num ambiente tão variado certamente nos intrigarão, mistificarão e inspirarão. Backgrounds, multidões em tribunais e utons chineses. Assim como a pipa sobe alto, apenas para ser puxada para baixo pela gravidade, os paradoxos de tratar os idosos revelam o empurrão e atração, as questões e desafios, o respeito e o desrespeito. É uma jornada onde a vida não é fixa, onde as lutas continuam e onde as vitórias são celebradas uma China constantemente no meio da mudança, nutrindo o antigo e abraçando o moderno. À medida que os segundos escorrem e o crepúsculo se aproxima, tiramos um momento, de pé contra o rio do tempo, para refletir e apreciar a tapeçaria que atravessamos. Da tradição à modernidade, da reverência ao desrespeito, do cuidado em diferença cada nuance pinta um retrato imensurável do tratamento dos idosos na China. Na Sinfonia da Humanidade, as mulheres desempenham um papel instrumental na orquestração do ritmo de tratamento dos idosos na China. Nas suas mãos, o bastão da mudança está delicadamente preparado, movendo o conjunto de tradições em direção ao futuro, um futuro onde cada nota ressoa com respeito, cuidado e compaixão pelos idosos. À medida que esta jornada chega ao fim, não o fazemos com finalidade, mas com antecipação. A China, berço da tradição, é musgosa com os detritos do tempo e, no entanto, refresca com o seu zelo juvenil. É o bastião da mudança, onde as gerações convivem e as narrativas se misturam.
Nisto, a partir da China, o espectro dos idosos soluça as atitudes e convida os carrinhos envolvendo o presente, preparando o terreno para o futuro assim, o pulso nunca morre. A China é mais do que um país, é um pivô da realidade e do mito, do contraste e da sinfonia. Como tal, na orquestração deste país, as mulheres tocam a melodia, modulam os ritmos e criam paisagens sonoras de tratamento de idosos. As vozes se unem, as vozes estão em discórdia, mas um fato perdura, elas ressoam, elas existem, elas importam. E assim, terminamos esta narrativa com uma nota de continuação. Afinal, o fio da mudança é um círculo e volta à tradição lambente, onde o pulso dos idosos pulsa com a reverberação ritualística das obrigações sociais. O tratamento dos idosos, portanto, continuará a ser um olhar para o passado, uma lente para o presente e um prenúncio do futuro. Os idosos na China hoje são poses de yoga que desafiam a eroção da idade. São a quietude na dança da modernidade, as âncoras que prendem a sociedade ao seu passado. Eles continuam a enriquecer e informar a vida dos jovens enquanto navegam por um mar de mudanças. E os tratadores dos idosos, bem, eles são apenas maestros desta sinfonia. Juntos, eles criam uma narrativa rica que escapa das fronteiras do tempo, sendo a história de uma nação, de um povo, de um legado. Ao darmos adeus à tela que capturou o retrato do tratamento dos idosos pelas mulheres chinesas, não devemos esquecer a verdadeira essência da obra de arte. Pois, em sua essência, a tapeçaria, um lembrete das ações simples, mas poderosas, permitidas para todos os momentos de docinada, as pepitas de sabedoria, a mão reconfortante, o ouvido atento e o amor abrangente. Longe de serem heróis ou vilões independentes, o tratamento dispensado aos idosos pelas mulheres chinesas é uma dança complexa da vida cotidiana, dos tropos da dinâmica familiar, dos caminhos sociais e dos refluxos e fluxos da história. É uma confluência de relações profundamente íntimas e construções sociais mais amplas, todas funcionando num equilíbrio dinâmico que visa apoiar o ciclo estimado de vida e envelhecimento. Finalmente, ao ver os diversos espectros do tratamento dos idosos reside a possibilidade de compreender, apreciar e respeitar criando uma visão de fios interligados. Eles evocam o passado enquanto lutam pelo futuro. Eles apresentam um yin-yang de dicotomias tradicionais e modernas, unidas em uma jornada coletiva. Eles mostram um toque potente de práticas, normas, desafios e evoluções sociais. Em última análise, refletem uma nação, um povo e a inestimável liga de mulheres todos coreografando, em uníssono, a intrincada e inestimável manifestação dos idosos na China. A cada crescendo, há um decrescendo, e a cada fim, há um novo começo. Mas à medida que uma jornada termina, outra embarca. Como tal, a tapeçaria de tratar os idosos por mulheres chinesas se entrelaça com a narrativa secular de amor, respeito, honra e tradição. À medida que os sinos finais tocam, não ficamos com um final, mas com um tranquilizador. Aqui na China, a célebre saga dos idosos ainda está sendo contada, e o estimado papel das mulheres, de forma fascinante, contribui para a história, o roteiro e o sentimento de tratar os idosos.